Eu sou um filho amado de Deus, vencendo diariamente contra a religiosidade, perfeccionismo, ira, controle, religiosidade. Meu nome é Carlito. Você sabe o que significa Carlito? Um pequeno Carlos. E talvez esse seja um desafio todo dia. Quando você tem 1,90 m, se lembrar que você não é grande, você é pequeno. E que grande é só o Senhor. Lembrar que o outro cresça e você diminua. Lembrar que ninguém tropeça em montanhas, mas eu tenho que cuidar porque eu posso tropeçar em pequenas pedras no caminho. Uma gerência aqui, um negócio ali, acabamos no dia a dia tropeçando em pedras. O 30 semanas é para nos ajudar a lembrar que grande é o Senhor, pequenos somos nós, mas com Jesus no barco vamos vencer. Um dia de cada vez. Então você que nos acompanha hoje, que fez esse ciclo todo de forma atípica online e nem pôde vir aqui hoje, nosso abraço para você, parabéns por ter chegado até aqui. E quero que você ouça aí o pessoal que conseguiu chegar aqui hoje. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, olha só, tem um grupo grande que conseguiu vir. Então, bem-vindos ao inédito, né, Cláudio? Inédito encerramento do ciclo de 30 semanas, pela primeira vez na história, completamente online. Você chegou no último dia para fechar esse ano tão diferente, tão atípico, mas, ufa, vencemos. Se você está aqui, você tem história para contar. Se você está aqui é porque você venceu, está vencendo esse ano tão difícil. Então eu quero orar com você mais uma vez, trazer uma palavra aqui para fortalecer o seu coração e a sua fé, para a jornada que continua. O encerramento do ciclo é uma realidade, mas não é a nossa vitória contra a carne. A nossa vitória contra a carne vai ser uma jornada ainda longa, de um dia de cada vez. Sabe, só quem vence, o cristão que venceu a carne hoje, é o que faleceu, Priscila. Então eu e você ainda estamos, vamos lutar ainda um tempo. E eu espero lutar contra a carne ainda há alguns anos. E você? Fortalecidos no Espírito, um dia de cada vez. Quem está com pressa aí de ir embora? Ninguém, né? A vida é muito boa. A gente só tem que saber viver fazendo as escolhas certas. Então, inclusive, quarta-feira que vem, nós vamos ter um culto aqui de gratidão a Deus pelos curados do Covid-19. Tem alguém aqui que pegou e foi curado? Levanta a mão. Temos muitas pessoas. Então, vocês já vão vir quarta-feira. Vai ter, com exceção, eu e o Fabiano, todo mundo que vai fazer o culto passou e foi curado. O pregador, o dirigente, o cantor, todo mundo. Então, quarta-feira que vem vai ter esse culto. Diga comigo, em todo tempo Deus é bom? Deus é bom em todo tempo. Fique em pé mais uma vez, eu quero orar. Quero agradecer pela equipe, pelo Cláudio, pela sua equipe, por encarar esse desafio de fazer o ciclo todo online, transmitido aqui pelo canal do YouTube do 30 Semanas, pela equipe, pelos que abraçaram o desafio de fazer os grupos de apoio via Zoom. Foram quantos, Cláudio? 12 grupos. Foram 12 grupos via Zoom. Então, louvado seja Deus por isso. E louvado seja Deus pela tecnologia, porque em meio a toda essa pandemia, o 30 Semanas também avançou. Vamos orar mais uma vez. Estenda as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa sexta-feira, por esse Shabat.
Obrigado porque os nossos irmãos estão agora acompanhando pela internet, no nosso canal. Obrigado porque também foi um ano de oportunidade. Aqueles que não podiam vir, fizeram pela internet, aqui em São José ou em outros lugares do mundo. Abençoe cada um que acompanha agora esse encerramento pela transmissão. E abençoamos, ó Deus, cada um que está com as suas mãos levantadas, dizendo: vencemos, estamos aqui, vencemos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, obrigado pelos 12 grupos de apoio, obrigado pelos líderes, obrigado pela equipe do pastor Cláudio Lopes, cada um, ó Deus, que deu de si e do seu, para em tempos tão adversos, a gente concluir o ciclo 2020. Pai, agora, fala aos nossos corações. O fim é um novo começo. Então, que possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo para vencer diariamente os vícios, as dependências, as codependências, entregando tudo ao controle do Senhor. Sabemos que contigo venceremos. Mortifica a nossa carne, fortalece o nosso espírito, expanda a nossa fé e nos faz servos mais que vencedores. Assim eu oro abençoando todos que estão aqui com as suas mãos levantadas, dizendo: vencemos no Senhor. E que assim possamos viver um dia de cada vez, sabendo que a nossa carne não melhora, mas o nosso espírito é fortalecido pelo Senhor. Vencemos porque o Senhor venceu primeiro. Abençoe cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou aqui no meu coração é: prossiga firme em direção à sua recuperação. O Carlito precisa prosseguir firme em direção à sua recuperação. O pastor Conrado, o pastor Cláudio, você e eu. Por quê? Porque não existe diploma de formado no 30 semanas. Você vai ganhar esse bottom. Uma celebração, porque você chegou até aqui. Mas, como eu disse, eu espero que a gente ainda lute muito aqui. Temos um ministério a cumprir. Você e eu podemos ser discípulos melhores. Então leia comigo Filipenses capítulo 3, de 13 a 14. Um texto que gosto muito. Vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos prosseguir para o alvo? Eu sei que quando a nossa carne fala mais alto é desanimador. Das 5 áreas que também luto diariamente para vencer a minha carne, que falei aqui, ontem eu caí em uma delas feio. Aí volta lá atrás, e dá um sentimento ruim, né? Porque a gente já estava colecionando há alguns meses. Então, eu sei que é difícil para mim, é difícil para você, mas nós não somos a nossa queda, nós somos filhos amados de Deus, e Deus não desiste de nós. Quem aqui identifica pelo menos 3 áreas mais fortes da sua recuperação? Quase todo mundo. Quem aqui caiu em pelo menos de uma dessas 3 nas últimas 2 semanas? Está vendo? É ruim isso. É ruim para mim, é ruim para você. O maior prejudicado é eu e você. Mas ao mesmo tempo você vê que você não está sozinho. Porque Jesus, ele disse que seria difícil. E por isso ele disse: eu vou estar com você todos os dias até o fim. Não há nenhuma dor que bateu em nós, que primeiro não pegou em Jesus. Então nós estamos aqui para celebrar, não a perfeição, mas o progresso. E a coisa mais importante é você reconhecer. Quando a gente reconhece
que errou, mesmo que a gente tenha que voltar lá atrás. Que a gente pecou, que a gente errou, que não deveria fazer, mas a gente continua acreditando que não somos o nosso vício, nossa dependência, nosso pecado, nosso erro. Quando estamos em direção da recuperação, não celebramos a perfeição, e sim a evolução. Você pode dizer isso comigo? Quando estamos em direção à recuperação, não celebramos a perfeição, e sim a evolução. Você vai ouvir 2 testemunhos de juniores, 4 testemunhos de adultos daqui a pouco, que eles vão com alegria celebrar não a sua perfeição, mas a sua recuperação, a sua evolução. Quem aqui está saindo do ciclo melhor do que entrou? Então, glória a Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena. Você já entendeu isso. Então, parabéns você que chegou aqui. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você não é a sua dor. Mas, em geral, a culpa segue um ciclo de pressão sobre nós, de autorrecriminação e mentiras. O ciclo é mais ou menos assim: a gente vivencia um fato dolorido, cremos numa mentira que nós somos isso e nos sentimos culpados, com vergonha. E isso nos prende à armadilha maligna de que não vale a pena continuar na jornada da recuperação, na estrada da recuperação. Mas isso é mentira. 1 a cada 10 pessoas aqui caíram em alguma coisa de uma área da sua recuperação. Isso trouxe tristeza. Mas não podemos ouvir o inimigo daqui para frente de que você é esta queda e que não vale a pena mais vir no 30 semanas. Não vale a pena mais trabalhar na estrada da recuperação. Isso é mentira. Inclusive, quero convidar você, ano que vem, além do devocional da igreja, fazer o devocional do 30 semanas. Nós vamos lançar nesse final de ano um devocional todo feito pelo 30 semanas, escrito pelos seus líderes aqui, pelo Andrei, pelo Conrado, pelo pastor Carlos, né? E mesmo tendo passado pelo ciclo desse ano, ano que vem você vai fazer esse devocional e isso vai lembrar todos os dias para você que você não é o seu erro. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Sua dor do passado não pode se tornar a sua identidade do presente. Diga comigo: a minha dor do passado não será a minha identidade nesse novo ano. Em nome de Jesus. Tem muita gente machucada que vive debaixo de uma dor não curada. E essas pessoas ficam ou deprimidas, ou amargas, ou se ressentem. Isso é terrível, é uma doença. Há uma solução, há uma saída. Quebre as algemas da vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você que está na internet ou está aqui. Em nome de Jesus, você não pode estar preso à vergonha. E para não estar preso à vergonha, você nunca pode se conformar com o pecado. Você nunca pode achar o pecado bonito. Você nunca pode achar que o seu erro, o seu vício, sua dependência, sua codependência, tudo o que é ruim que a carne trouxe para mim, para você, é para nós. Não é, não nos pertence. Não nos pertence. O que te pertence é a sua nova vida em Cristo, é ser filho de Deus. O que me pertence e te pertence é os dons do Espírito, é os frutos do Espírito, é uma vida cheia de Jesus, é uma vida satisfeita em Jesus, é você ser filho desta família, é você ser irmão dessa pessoa que está aí do seu lado. É isso que é bonito. Então orgulhe-se do que Deus nos fez para celebrar. Celebramos a vida, celebramos a nossa recuperação, celebramos
celebramos a nossa identidade em Jesus, celebramos o nosso levantar, não o nosso cair, celebramos a nossa vitória, não a nossa queda, celebramos a nossa identidade, não o nosso pecado e o nosso erro, celebramos a vida no Espírito e não a nossa religiosidade. Amém? Lembre a sua carne todo dia disso. Mas eu não estou dizendo para você que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu não estou dizendo que você é melhor do que qualquer outro. Nós só estamos dizendo que nós quebramos a algema da acusação. Nós quebramos a algema da culpa. Eu não preciso me sentir melhor do que o outro para não me sentir culpado. Eu posso continuar me achando pequeno, mesmo um pobre pregador pecador, mas certo de que o meu bom Pai me perdoou. Então, com Cristo você não é o seu pecado. Nós, como filhos perdoados de Deus, somos capazes de fazer mudanças, sermos constrangidos pelo amor e vivermos uma vida melhor um dia de cada vez. Derrote o ciclo da vergonha, declarando que Deus perdoou os seus pecados em Cristo. Como? Duas coisas. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Você fez um aborto no passado? Horrível. Não tem como você mudar isso. Você já pediu perdão a Deus? Você já foi perdoado? Agora, o acusador continua trazendo isso. Mas isso não pode ser mudado. Essa semana alguém me falou que está ajudando um rapaz que engravidou uma moça. E estava conversando com ele e falou assim: mas da onde você o conheceu? Ela disse assim: não, eu não conheci. A gente saiu junto, a gente bebeu, a gente ficou e eu engravidei. Pensa, não foi para isso que Deus criou o sexo, não foi para isso que Deus criou ser filho, mas acontece. Essas duas pessoas têm que se libertar disso, porque essa situação não pode mais ser reparada. Porque o sexo já aconteceu e a gravidez já aconteceu. E deixa eu dizer uma coisa: pode ter gravidez não planejada, mas não tem nascimento não planejado. Deus planejou o nascimento, porque o nascimento não é obra do pecado, o nascimento é obra de Deus. Então, por isso, nós somos contra o aborto em toda e qualquer situação. Por quê? Porque as circunstâncias podem ser fruto do erro, da negligência, do pecado, da bebida. Então aceite aquilo que não pode ser mudado na sua vida. Você se divorciou, não tem como reconciliar mais, ela tem outra pessoa, você tem outra pessoa, siga a vida. E quando a gente falar aqui na igreja de casamento, de família, que a gente não deve separar, não tome isso como negativo, não tome isso como ruim. Nos ajude a que outros casais não venham separar. Quando a gente está falando aqui na igreja de casamento, de não divórcio, a gente não está colocando para baixo quem se divorciou. A gente sabe o quanto é doloroso. Nós somos pastores, o pastor Conrado convive o tempo todo aconselhando casais que estão passando por problemas assim. Nós sabemos que é terrível. Então nos ajude a só fortalecer as famílias para que uma história de dor na sua vida não seja história de dor em outra família. Você está aqui para ser agente de transformação. Vamos ajudar que essa casa não seja lugar de humilhação, não seja lugar de recriminação, de julgamento, mas que o outro não venha passar pela dor que eu passei, mas que a minha vitória hoje de ter passado pelo 30 semanas e ter percebido que se eu tivesse lá atrás, 10 anos atrás, eu faria diferente, mas eu não posso voltar no passado. Então,
em nome de Jesus, que definitivamente você seja curado de toda e qualquer coisa do passado que você não pode mudar. Você está livre, o diabo não pode te acusar mais, porque quem está em Cristo, nova criatura é, o perdão já foi derramado sobre a sua vida, você está livre, livre para amar, livre para viver, livre para ajudar outras pessoas a não passar pela dor que você passou, em nome de Jesus. Quebre as correntes da culpa, da vergonha, daquilo que não pode ser mudado. O Salmo 51 é o registro que Davi tomou essa decisão, que ele não podia mudar o seu passado. Você não muda o seu passado, você muda o seu presente para mudar o seu futuro. A outra chave, tenha fé naquilo que Deus tem prometido. Deus está em obra na minha vida para fazer um Carlito melhor. Um Carlito que vai ser melhor na sua luta contra ira, contra controle, contra religiosidade, contra perfeccionismo, porque eu creio que há uma versão melhor de mim mesmo. A Leila merece isso, meus filhos biológicos, meus filhos espirituais. Quem convive comigo precisa de uma melhor versão de mim mesmo. Além de mim, as pessoas que você mais ama na vida precisam de uma pessoa melhor. Agora, elas não podem mudar a gente. É a gente que toma a decisão de mudar. Esse é um alvo de esperança, pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tem nele o sim, portanto tem nele o amém, para a glória de Deus. Diga comigo, em Deus eu tenho sim, eu tenho amém, eu tenho a glória. Deus é Deus do sim. Você pode se lembrar do que aconteceu na sua vida no passado, mas você não precisa se tornar o que aconteceu no passado. Os seus pecados da juventude, os meus pecados da juventude, a gente não precisa se tornar. E também a gente não tem a doença da amnésia com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Você lembra, mas é igual cicatriz. Quando eu tinha 7 anos, eu caí e bati na porta, lá em Córrego do Ouro. Visitei semana passada esse lugar. Visitei a casa que eu bati aqui. E fez um corte bem grande, só que foi na roça, não tomei ponto, o corte está aqui. Só que ele não me incomoda mais. Eu vejo, eu sei o que aconteceu, me lembro, mas não dói. Quem trilha o caminho da recuperação, está hoje celebrando as suas 30 semanas, pode se lembrar do seu erro do passado, mas você não se torna mais isso. Você é uma mulher melhor, um homem melhor, um cristão melhor. E em nome de Jesus, como cantamos, vai ser de glória em glória, cada dia melhor. Porque você está crescendo, você está avançando. E quero aqui deixar com você, para concluir, algo que vamos sempre fazer na nossa jornada. É o resumo do que Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças. Um resumo da recuperação que Jesus planejou para mim e para você, que está em Mateus 5, 13 a 12. Não vou pedir para você ler, porque você conhece a bem-aventurança aqui na nossa cultura de recuperação. Só quero relembrar você, porque hoje é dia de virada de chave, conclusão de ciclo, de um novo tempo para a sua vida, e em nome de Jesus, você sai abençoado para abençoar, celebrando a sua vitória em Cristo, sua identidade como filho amado de Deus. Entregue sua vida ao controle de Jesus para sempre. Bem-aventurados pobres em espírito. Então você é pobre no sentido de ser uma pessoa mais humilde, dependente e que precisa. Então você entrega todo o controle da sua vida a Jesus e você nunca vai se arrepender. Nunca saia de casa sem entregar o controle. Tudo que na sua vida não estiver sob o controle de Cristo está fora do controle. E aí você é uma bomba prestes a explodir. Segundo, declare que você crê e precisa
todos os dias do poder restaurador de Jesus. No verso 4, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Saiba que você tem um restaurador fiel. No Salmo 55 diz que Salmo 56, que quando você chorar, Ele vai recolher a sua lágrima, vai colocar dentro de um frasco, e Ele vai ficar olhando para essa lágrima, porque não tem uma lágrima vertida na presença do Senhor que o Senhor não recolhe e não guarda. Então, quem chora diante de Deus vai se alegrar diante do Senhor. Então, vamos viver assim, lembrando disso. Ninguém que chora com Deus chora sozinho. Ninguém que atravessa uma adversidade faz isso sozinho. Não tenha vergonha de chorar. Humilhe-se diante de Deus para você não se humilhar diante dos homens. Também na jornada sua que começa agora, fora do ciclo, mas certo de que você venceu, entregue sem reserva sua vida aos cuidados de Jesus. A terceira bem-aventurança, verso 5, bem-aventurados os humildes, os mansos. Pregamos sobre isso na série do fruto do Espírito. Manso não tem a ver com personalidade. Quem aqui é quietinho? Quietinho, fala pouco, é mais retraído, em casa fala assim, 1/3 do seu cônjuge. Quem é? Ok. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa mansa. Não mesmo, de verdade. Mansidão é um fruto do Espírito, é para todos nós. É para a pessoa mais falante, mais extrovertida. Às vezes, quando a gente ouve séries aí, né? O serial killer do filme era o cara mais tranquilo da rua. Era o que morava lá no final, que ninguém sabia. Nossa, mas era ele? Não é? Muita gente é passional demais. Então, ser manso é ter uma força controlada pelo Espírito. E é por isso que quem luta contra a ira como eu, fica tão indignado. Ô Cláudio, por que você me pede para pregar aqui no encerramento do ciclo, quando um dia antes eu caio nessa área? Eu já estou terceirizando aqui o meu pecado. Então, mas faz parte. Aí eu poderia falar assim, não, como eu caí nessa parte aqui, eu fui rude com alguém, Cláudio, eu não vou lá. Não. Sabe o que você faz? Você admite, você pede perdão para Deus, você conversa com a pessoa que você foi rude, resolve e siga a vida. A vida não vai ser fácil, porque a de Jesus não foi, mas a vida de Jesus em mim segue rumo a um dia de cada vez, colocando Jesus no controle da nossa direção. Então, entregue sem reserva a sua vida aos cuidados de Jesus. Bota a mão no seu coração. Dá aquela respirada bem profunda. Aquela quando o médico vai examinar o seu pulmão. Faz. Respira. Expira. Diga comigo. Eu decido entregar a minha vida aos cuidados do meu bom Pai, que cuida de mim. Amém. A gente fica mais leve, não fica? E você vai precisar fazer isso todo dia, um dia de cada vez. Quarto, admita suas fraquezas e seus pecados diante de Jesus. Bem-aventurados puros de coração. Não é quem não peca, porque todos somos pecadores, mas é quem admite os seus pecados diante de Jesus. Não dá para você fazer por antecipação. Já pensou se a gente pudesse fazer assim? Senhor, agora eu vou orar pedindo perdão pelos pecados do mês de outubro todinho, tá? Então eu vou começar do dia 31 até o dia 2, pedindo perdão pelos meus... Você não faz isso.
Da mesma maneira que Deus te dá o pão de cada dia, você pede perdão pelos pecados de cada dia. Você perdoa a quem te deve a cada dia. Porque a vida cristã se vive um dia de cada vez. Por isso que a gente ora todo dia. Por isso que a gente lê a Bíblia todo dia. Por isso a gente confessa os nossos pecados todo dia. Você não faz por atacado. Você vive um dia de cada vez com as disciplinas espirituais. Por isso quem está lendo a Bíblia, por isso quem tem devocional, por isso que nós oramos todos os dias. Admita suas fraquezas e seus pecados diante de Jesus a cada dia. O ciclo acaba, mas você vai precisar fazer isso a semana que vem inteira, o mês de novembro todo, até você terminar a sua jornada aqui. Você continua, prossegue para o alvo, é só não ficar olhando para trás. Prosseguimos para o alvo, para o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Cada homem aqui, homens têm tentação com relação ao sexo oposto. Hoje em dia já tem até pelo do mesmo, né? E você vai ter que cuidar o tempo todo. Homens, olhem para cá, eu e você. Eu estou indo para lá, está vindo para cá uma menina. Mesmo você que é casado, eu que sou casado, a gente pode ver uma pessoa e ter um julgamento se ela chamou atenção ou não. Aí o que você faz? Você encontrou, aí você viu uma vez e chamou atenção. Você não tem controle sobre isso. Mas você não pode fazer o quê? Acompanhar. Então, no momento em que chamou a tua atenção, você prossegue e aquilo vai passar. Mas você tem princípios, tem valores, você tem casamento, você tem Jesus, você tem uma vida plena, você tem uma vida satisfeita. Agora, se você alimenta o seu pecado, Conrado uma vez me ensinou uma coisa que ele fazia, e passamos a fazer isso também, mas graças a Deus estou tão tranquilo com isso que nem tem precisado, Conrado. Acho que a idade também ajuda, né? Quando você perceber que alguém teve algum olhar para você, ou você para outra pessoa, imediatamente conta para o seu cônjuge. Se você contar, se eu contar para a Leila, se ela contar para mim, o que acontece, Conrado? Acaba. Porque aquilo deixa de ser algo que o inimigo vai alimentar à noite lá, quando ninguém está olhando. Quando você conta, você denuncia Satanás, você enfraquece a carne. Agora, quando você esconde, você alimenta, aí você vai ser tentado a alimentar aquilo no seu coração. A batalha de todo homem é a questão da sexualidade. Pode não ser a sua recuperação em específico, mas vai ser. Você que superou o álcool, você que superou as drogas, vai ser a sua batalha até o final. Porque ninguém cai porque pensa que é forte. Cai porque pensa, ninguém cai porque pensa que é fraco. Cai porque pensa que é forte. Não, mas isso não me atinge. Eu sou muito bem casado. Muitos homens muito bem casados caíram. Ah não, eu tenho 20 anos que eu não bebo. E aí volta a beber. A questão é, o tempo todo, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus e viva um dia de cada vez. Na questão do álcool, das drogas, da sexualidade, da língua e qualquer outra coisa. 5. Verso 6. Abandone e remova os seus defeitos de caráter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Continue não gostando do pecado, continue querendo uma versão melhor de si mesmo, continue trabalhando para que você seja em Cristo, de glória em glória, uma pessoa melhor. Não alimente nada no seu coração que não seja do Espírito Santo. Bill Johnson diz uma frase que eu gosto muito: eu me recuso a ter qualquer pensamento no meu coração que não venha do Espírito Santo de Deus. Não aceite. Não vá dormir com isso. Eu e Leila temos um compromisso há 28 anos e nunca
Eu e Leila nunca dormimos em camas separadas estando dentro de casa. Se ela está viajando e eu estou viajando, é outra história. Mas dentro de casa, porque brigou, não. Se brigou, vai resolver. Tem muito tempo que eu não brigo. E ela comigo também, né? Mas quando a gente brigava, vai a dica, mesmo no verão. Pega uma chaleira de água bem quente, enche. Vai para a sala ou para a cozinha, enche 2 canecas bem grandes de água, bota um chá lá pelando daquele que vai despregando as amígdalas. E enquanto tiver água naquela caneca grande, ninguém sai do lugar. É só na conversa. Quando terminar o chá, aí está liberado, aí pode ir. Porque precisa conversar. Então, às vezes fomos até dormir não tão felizes assim, mas um compromisso. Ninguém vai dormir em sofá, ninguém vai dormir no quarto de filho, ninguém vai dormir no chão, porque você foi feito para viver com a pessoa que você escolheu. Vença as suas diferenças. Talvez essa vai ser algo que você vai ter que continuar, mesmo depois do ciclo. Resolva todas as pendências e remova todos os seus defeitos de caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um cristão não pode mentir, eu não minto. Um cristão não pode roubar, eu não roubo. Um cristão não pode adulterar, eu não adultero. Você tem que colocar isso na sua cabeça e tem que ser assim. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que é assim, não, mas todo mundo rouba, todo mundo mente. Não, peraí, todo mundo não, é você e quem mais? Eu não. Então hoje, as coisas às vezes generalizam desse jeito. Você tem que se posicionar. Não, todo mundo não, eu não faço isso. Então abandone, remova. Você não pode sair do ciclo do 30 semanas, está devendo para todo mundo e está fazendo conta nova e muda de calçada com as pessoas. Você não pode fazer isso, isso é um problema de caráter. Você está aqui porque você venceu isso. E agora nos ajude a levar essa mensagem de que um membro desta família, ele vive isso. Amém? Abandone e remova os seus defeitos. Penúltimo, perdoe a todos que lhe têm ferido, versos 6 e 7 e 9. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Então, perdoe. E aceite o desafio de ajudar outros a se recuperarem também. Eu espero que alguns aqui se unam à equipe do pastor Cláudio para ajudar no ciclo presencial que começa em março do ano que vem. Nós vamos ter agora o 30 Semana Férias, nós vamos ter um outro programa dentro desse ministério chamado Ombro Amigo, que depois o pastor Cláudio vai explicar, mas o ciclo começa em março, ciclo presencial em nome de Jesus. E quem sabe você pode ajudar outros. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, deixe Deus usar a sua vida, porque a vida cristã é receber Jesus, e recebemos Jesus. A vida cristã é celebrar Jesus, estamos celebrando. E a vida cristã é repartir Jesus. E não fazemos isso porque somos perfeitos, fazemos isso porque estamos na jornada da recuperação com Jesus. Um dia de cada vez, como vocês foram passo a passo aqui, tomando decisões que ajudaram a fazer de você uma pessoa melhor. Deixe Deus mudar a sua vida. Aceite ser usado para mudar a vida de outros também. Abra mão de todo e qualquer orgulho. Encare o mal que está dentro de você dia a dia. E pare de falar e comece a agir. Deus vai abençoar você. Eu quero concluir aqui com Gálatas 2:20 e Filipenses 1:21, todos juntos comigo. Esse texto lindo é um texto para todos que fazem o ciclo do 30 semanas se tornar uma divisa de vida. E eu queria que você lesse isso comigo em pé, que é Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, todos juntos. Bota a mão no seu peito.
vamos lá? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Viver com Cristo é lucro. Viver com Cristo é lucro. Pode sentar. Então você não vai viver na força do braço, na religiosidade, você vai viver na fé do Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Então, que Deus conceda a serenidade para você aceitar as coisas que você não pode mudar no passado da sua vida, te dê a coragem para mudar as coisas que você pode e a sabedoria para sempre discernir entre uma coisa e outra, vivendo um dia de cada vez, aprendendo e apreciando um momento de cada vez, recebendo dificuldades como um caminho para você viver a paz, sendo fortalecido, refinado a cada dia, e com Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fosse. Perguntaram esses dias ao pastor Rick Warren, por que aqui tem pandemia? Ele disse, porque aqui não é o céu. Só por isso. Tem crente dizendo aí que crente não fica doente, mas ele está usando óculos. Isso aqui é um remédio, gente. Um remédio para meus óculos. Então, andando com Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como são. O mundo caído no pecado, mas eu não sou o pecado, eu não vivo no pecado. Confiando que o Senhor fará tudo se eu me entregar à sua vontade. Amém? Pois assim poderei ser plenamente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém? Você pode ler comigo essas duas últimas frases da famosa oração da serenidade? Pois assim poderei viver plenamente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse Jesus. Aleluia. É assim, meu irmão, que eu e você vamos viver um dia de cada vez na nossa jornada, sabendo que o céu não é aqui, mas nós vamos para o céu com Jesus. E enquanto não chegamos lá, vamos ajudando uns aos outros. Esforça-te, tem de bom ânimo. Juntos venceremos, juntos somos mais fortes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero orar. Antes de passar a palavra ao Cláudio aqui para ter o momento dos testemunhos e o grande encerramento, eu quero perguntar se alguém veio hoje no ciclo pela primeira vez. Quer dizer, todo mundo veio pela primeira vez, né, no presencial. Mas se você veio pela primeira vez aqui na igreja, que alguém chamou você para vir, e hoje você está vendo que a gente não é esquisito, estranho. Nós somos tudo gente boa. Sabe por quê? Jesus mora dentro da gente. Você quer que Jesus mora dentro de você também? Levante sua mão. Se há alguém que veio aqui hoje quer tomar a decisão de seguir Jesus como Salvador e Senhor, Deus abençoe. Tem mais alguém que quer tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Um segundo convite. Tem alguém que está afastado de uma igreja evangélica e você quer voltar para Jesus? Pode levantar sua mão. Tem alguém? Você que está aí na tela, você pode mandar um WhatsApp para nós ou colocar o seu celular no QR Code e também a gente vai entrar em contato com você pela sua decisão hoje. Aqui tem alguém que quer voltar? Terceiro convite, alguém quer ser batizado? A partir do domingo que vem nós vamos recomeçar os batismos. Graças a Deus. Aleluia. Está vendo como é que está melhorando? Está melhorando. Tem alguém que não foi batizado em águas e esse ano ainda quer ser? Levanta a mão. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer ser batizado em águas, em nome de Jesus? Então vamos orar. Deus abençoe, glória a Deus. Então, uma decisão para Jesus, 2 reconciliações e 2 batismos. Parabéns,
Parabéns, parabéns, parabéns, glória a Deus. Então, na saída, o pessoal que estiver com essa camisa, por favor, você entrega a ficha que está aí na frente da sua cadeira, preencha a sua decisão, seu nome, seu WhatsApp e deixe na saída. E o pessoal que está na internet pode interagir conosco. Glória a Deus. Pastor Cláudio ou quem for, Deus abençoe. Obrigado, vamos juntos. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da ira, baixa autoestima, procrastinação, entre outras. Meu nome é Renata. O ano passado eu fiz o meu primeiro ciclo do 30 semanas e levei a minha filha de 5 anos para participar comigo. Ela ficou no Shine enquanto ficava nas ministrações do adulto. Foi realmente uma bênção nas nossas vidas e ela se apaixonou pelo Shine, 30 semanas. E me pediu para voltar esse ano. Eu não queria muito não, né? Mas ela insistiu tanto que eu resolvi voltar. Esse ano, fomos no primeiro dia, fiz a inscrição dela e participamos da primeira reunião. E logo depois veio essa pandemia e ficamos trancadas em casa, sem poder sair, sem atividades. E o Shine entrou em contato comigo via WhatsApp, falando que as ministrações do Shine seriam através do grupo. E toda semana eu fui fazendo com ela as ministrações, as atividades motivadoras e foi realmente uma bênção nas nossas vidas. Nesse tempo, onde a gente não tinha contato com ninguém e não tinha muita coisa que fazer, cada ministração, cada atividade foi realmente uma bênção para as nossas vidas. Foi fazendo eu ficar mais próxima da minha filha, fazendo as atividades, lendo com ela, ministrando na vida dela. Realmente foi uma bênção, principalmente nesse ano, né? Onde nós estamos no ano da palavra e da família. E eu pude ficar mais perto dela, aprender bastante com ela. Realmente foi um divisor de água nas nossas vidas. Agradeço muito a Deus pela vida de cada tio, cada tia do Shine, esse ministério, essa igreja que realmente nos acolhe. É muito bom pertencer a essa família. Né, Sarinha? Sim. Agora é você, meu amor. Eu sou uma filha amada de Deus. Meu nome é Sara. No Shine 30 semanas eu aprendi a obedecer ao papai e à mamãe. Quando eu ficar ansiosa, eu tenho que orar para o Espírito Santo. Compartilhar o amor de Jesus e ser grato. Um beijo, tchau. Tchau. Boa noite. Nós somos uma família amada por Deus. Nós estamos lutando aí contra a orfandade, contra a rejeição, contra a baixa autoestima. O que mais, meninas? Ira, desobediência, não é verdade? Uhum. E nós estamos aqui em família para agradecer, né? Não é verdade? Sim. Agradecer esses 30 semanas que nós tivemos juntos, junto com os tios, com as tias de 30 semanas que se reuniram, que prepararam material pra gente, historinha, louvor, atividade motivadora que o tio Alves fazia, né? Era legal fazer? Sim. O que vocês gostaram? O que vocês gostaram mais? O que vocês lembram das atividades? Eu lembro que a gente ficou mais tempo em família, deu pra conhecer mais coisas da gente. É verdade, mas você lembra das atividades que o tio colocou, por exemplo, aquela que a gente ficou com os olhos vendados? Você Sim. lembra daquele? Sim. Eu também lembro do Mr. Potato. Ah, verdade, a batata podre. Tava cheiroso, né? Tava cheirosa a batata? Tava ruim, né, A Lá? batata podre tava cheirosa? Não, só a batata que bonitinha que tava, né? O que mais? Teve a da bola de basquete, foi a última, né? Foi. Agradecimento. O papai gostou aqui do agradecimento, né? A gente tem que agradecer, não tem? E é por isso que a gente tá aqui, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos aqui para agradecer cada tio e cada tia.
Não é verdade, Samara? A gente é grato, né? Por cada um que se dedicou a fazer essas atividades com o seu tempo, com o seu carinho e com sua atenção. Para todas nós aqui, para todos nós, todas as crianças, foi um tempo muito engrandecedor para a gente. Sem dúvida, né? Acho que foi um momento aqui que a gente teve de aprender um com o outro e acho que Deus foi trabalhando um pouquinho por semana, né? E ainda está trabalhando, com certeza tem muita coisa para fazer, no coraçãozinho da Lulu, no coraçãozinho da Laura, da mamãe e do papai, mas Ele está a cada semana trabalhando em nós. E nós somos muito gratos por vocês. Então vamos agradecer? Obrigado, Shine 30 semanas! Tchau, tchau! Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de orfandade, rejeição e ansiedade. Meu nome é Isabela. Na infância, me sentia muito rejeitada em minha escola. Sofria bullying diariamente, mas mantinha isso em segredo. Tinha medo de incomodar meus pais com meus problemas. Me sentia insuficiente e sozinha, até que conheci o 30 Semanas. E por meio dele, senti o agir de Deus em minha vida. No início dessa pandemia, passei por diversas crises de ansiedade. Todos os dias pensava em como iria enfrentar todo esse distanciamento e como iria realizar tarefas de escola. Fui sendo curada aos poucos, com a ajuda do 30 Semanas Online, e percebi que a cura não depende do ambiente que estamos, e sim como está nosso relacionamento no secreto com Deus. Hoje estou curada da ansiedade e não preciso me preocupar, pois sei que Deus está no controle de tudo. Mudei de escola e fiz muitas novas amizades, e mesmo que em pandemia, estamos sempre juntos. Quero agradecer a toda a equipe do 30 Semanas. Eles foram realmente usados por Deus para me ajudar nessa batalha contra a ansiedade. Encerro esse testemunho com o seguinte versículo: O Senhor é bom, seu amor é duradouro e sua fidelidade é infinita. Salmos 105. Obrigada pelo silêncio. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição e ansiedade. Meu nome é Alexandra. Por volta de 1 ano e meio atrás, eu e meu marido sentimos a vontade de irmos para outra igreja. Algo nos incomodava e decidimos visitar uma igreja que conhecíamos de ouvir falar. Nessa época, o texto de Gênesis 12:1 falou muito ao meu coração, onde está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Foi quando eu fui procurar o endereço dessa igreja no celular e apareceu o endereço da igreja da cidade, em São Paulo. Achei engraçado, pois na semana anterior, um primo havia falado da igreja da cidade para nós. Decidimos visitar, assistindo o culto da noite. Quando chegou o momento da mensagem, o tema da série era As Grandes Conquistas pela Fé, falando sobre Moisés, a conquista pela fidelidade, Josué, a conquista pela coragem, Débora, a conquista pela sabedoria. A cada mensagem, meu coração acelerava de tanta alegria e comecei a entender que aquela coincidência referente ao endereço era o mover de Deus direcionando nossa família. Começamos a ir à IC São Paulo, assistir os cultos e a cada mensagem, algumas dúvidas que eu enfrentava eram respondidas com muito carinho e amor. E eu estava certa de que era a igreja que deveríamos fazer parte.
Mas, por outro lado, minha menina de 7 anos não conseguia se adaptar muito bem com as crianças. Então, orei para Deus para saber como lidar com esta questão. E, através de um sonho, Deus respondeu de uma forma muito clara, falando que eu deveria conversar sobre minha experiência de quando era mais nova no ministério infantil da outra igreja que fiz parte. E que agora Deus queria que estivéssemos na igreja da cidade para um novo tempo de crescimento. Eu e minha filha fizemos um combinado e ela falaria das coisas legais que viu no ministério em ignição, para eu aprender e ensinar as outras crianças quando eu estivesse servindo no ministério. Minha filha concordou e começou a participar da ignição com mais tranquilidade. Começamos a fazer os cursos para tornarmos membros, cultura da igreja, encontro satisfação e uma vida com propósito que está em andamento. Comecei a ajudar no ministério Ignição e o sorriso da minha filha ao me ver foi lindo demais. Senti mais uma vez o amor de Deus neste momento. Estava muito motivada para fazer os cursos e a retornar à frequência das leituras. Iniciei juntamente com a igreja a leitura do devocional e as leituras bíblicas e assim que começou a se falar do programa 30 Semanas, fiquei curiosa para entender todo esse curso. Quando começou o curso, tivemos que nos adaptar com uma realidade que não esperávamos, a pandemia do Covid-19. Foi então que comecei a assistir pela internet todos os estudos e a cada mensagem colocada, percebi que precisava ser curada em alguns pontos da minha vida. Mergulhei com todo o meu coração e hoje sei o quanto 30 Semanas foi importante para a minha restauração. Hoje eu posso dizer, saí da negação e iniciei meu processo de cura. Quando iniciei o 30 Semanas, não fiquei tão à vontade para participar das partilhas online. Até que uma sexta-feira, rompi com essa insegurança, assim fazendo o curso por completo. Tive incentivo da minha confidente para participar das partilhas e do encontro Rendição, que fiz no dia 1º de agosto de 2020. Pude conversar com a minha confidente e contar que passei por um luto quando eu tinha 21 anos. Minha mãe faleceu de repente. Ela gostava de participar do Ministério de Evangelização em presídios femininos. Em uma dessas oportunidades, acabou sentindo uma forte dor de cabeça e não resistiu. Naquele momento, fiquei muito irada com Deus, pois não entendia o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, Deus foi acalmando essa ira e mostrando a razão deste momento de luto. Ainda estou em processo de cura do luto, pois o medo de perder meus parentes mais próximos é grande. No mês de agosto, fui desligada do colégio onde estava trabalhando. Fiquei muito triste, mas sei que Deus tem o melhor para mim e abrirá uma nova porta de emprego no momento certo. E mesmo desempregada, Ele tem suprido todas as nossas necessidades, além de nos entregar muitas bênçãos todos os dias. Como ouvi uma palavra do ano passado que marcou muito: agradece que cresce, e vivo assim, agradecendo mesmo com dificuldades. Agradeço ao programa 30 Semanas online, pois mesmo não sendo presencial, o Senhor abriu os meus olhos, mente e coração para colocar em prática todos os princípios que tenho aprendido. Eu saí da zona de conforto e vivo o melhor de Deus. Render-se a Deus é maravilhoso. Obrigada pelo silêncio de vocês. Boa noite, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a ansiedade. Meu nome é Luciano.
Tenho 42 anos, sou casado com a Elisandra há 25 anos. Temos 3 filhos, o Leonardo de 24, o Vitor Hugo de 14 e o Luiz Antônio de 3. Tive uma infância de muitos sonhos. Sou o primeiro filho de 3 irmãos. Cresci em meio a uma combinação de momentos extremamente felizes e outros terrivelmente dramáticos. Hoje consigo falar sobre isso, mas por muito tempo não imaginei nem conseguir tocar no assunto. Quando eu tinha apenas de 4 para 5 anos, uma pessoa bem mais velha que eu abusava de mim no banho. E eu não entendia aquele momento. Mesmo sabendo que isso fazia mal, o medo de não ser amparado pelos meus pais me fazia sufocar aquilo, esperando que passasse. Aos 12 anos, eu vivi uma das fases de maior confusão da minha vida. Era o momento que eu estava saindo da infância e entrando na adolescência. Queria namorar, trabalhar, sair com os amigos, beber, praticar sexo, ser dono do meu destino. Ao mesmo tempo que queria tudo isso, eu desejava ser a mesma criança livre para brincar. Não vivia a transição saudável entre as fases da minha vida. Eu queria ir para uma outra etapa, mas ainda estava preso ao anterior. Entendi que foi nesse tempo que a ansiedade entrou em minha vida, já me escravizando com um desespero incontrolável pelo que seria do dia de amanhã. Conheci minha esposa com 16 anos, ela tinha 13. 2 anos depois veio a gravidez do nosso primeiro filho. Ela mãe aos 15 anos e eu pai aos 18. Ambos sem objetivos claros, sem trabalho e sem rumo. Ser pai tão cedo não estava no script. Passar pelas mesmas dificuldades dos nossos pais não estava no esboço. Meu desespero e inconsequência me levaram a trazer drogas e outros ilícitos para dentro da minha casa. No sentido de gerar alguma renda, eu me envolvi no negócio de prostituição. Mesmo nunca tendo atuado com programas, eu prestei segurança e auxílio para que essas casas funcionassem. Em 2000, eu me converti numa grande conhecida igreja de Campinas. Fui obreiro lá, evangelizei, preguei, servi com muita vontade, sem medir nenhum esforço, mas infelizmente era ativismo religioso, porque havia virado uma fuga e não um chamado e um propósito. Negligenciava a minha família e usava a igreja como justificativa para isso. Em 7 anos eu enterrei o meu talento e saí da igreja. Hoje vejo que era tão órfão que não aceitava nem ser cuidado. Fora da igreja, com muito esforço, eu me formei como engenheiro de produção e prosperei financeiramente. Todavia, eu sabia que era Mamon agora me prendendo num lugar de avareza, já que na escassez eu tinha me levantado para lutar. Nesse tempo, gritou um Luciano que eu não conhecia, um Luciano altamente codependente, infiel, doentiamente ansioso. Eu estava totalmente dominado pelas minhas emoções descontroladas, tomava remédios para dormir durante a noite e outros para ficar acordado durante o dia. Meu casamento ruiu, traí minha esposa, me separei dela, mesmo ela estando grávida de 3 meses do meu filho caçula. Queria gerenciar tudo e já não dava mais conta de controlar nada. Havia literalmente virado um boneco nas mãos das minhas emoções. Em completo desespero, eu cheguei à igreja da cidade em janeiro de 2019. Em pouco tempo comecei a provar muitas coisas maravilhosas e milagres extraordinários. Pude me reconectar com Deus e chamá-lo de Pai. Pude ver meu casamento ser restaurado depois de 2 anos e 8 meses separados. Pude realizar o meu sonho de conhecer Israel e provar da generosidade infinita de Deus. Eu tinha tomado posse de uma palavra escrita pelo profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Foi crendo nisso que eu resolvi lutar contra a ansiedade e a culpa pelos meus erros que ainda me massacravam e escravizavam. Agora, já em 2020, eu havia tomado a decisão de tratar os meus dilemas e emoções mal resolvidas. Sabia como, pois ouvi em minha célula vários testemunhos de cura no 30 semanas de um casal que muito me abençoou. Entendi que eu precisava daquilo, eu precisava parar de mentir para mim mesmo. Que estava tudo bem e tratar e buscar a minha cura plena. Em fevereiro de 2020, a ansiedade tomou proporções graves. Em crise, eu fui parar em um hospital. Em março, logo no início da pandemia, eu perdi o meu trabalho, no qual eu ocupava um alto cargo, e lá estava há 11 anos. A ansiedade criava a sensação de ser incontrolável. Meu desligamento foi por coincidência no único dia de partilha presencial aqui na colina. Que dia exponencial e decisivo aquele. Foi extremamente importante para mim ouvir o que aqueles homens falavam. Me senti amado, cuidado, fortalecido e empoderado. Eu disse: meu Deus, é possível vencer isso. O medo do que viria, confesso que ainda era enorme.
mas a cada ministração, a cada passo, mesmo online, e em cada partilha eu via Deus agindo, mesmo que de forma online. Entreguei tudo nas mãos dele e descansei. Planejei esse tempo, sonhei junto com a minha esposa e minha família e decidimos estar totalmente rendidos e confiantes em Deus e que isso era suficiente. Hoje, passados quase 6 meses, ainda estou parado, mas não tomo mais remédios para dormir e também não tomo remédios para ficar acordado. Temos vivido os melhores dias de nossas vidas na presença de Deus e ainda posso servir em pelo menos 3 ministérios da igreja. Entendi durante esse ciclo que existem ambientes seguros para tratar as minhas dores e que ignorá-las é só procrastinar. E amanhã eu terei que tratar aquilo que eu não tratei hoje. Esperar para resolver é deixar que os problemas cresçam e a cada dia que passa. Aprendi que um filho amado de Deus não tem tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. Um filho amado de Deus não é refém ou escravo, porque ele é filho e, portanto, livre. O hiato entre o estado atual e a vitória na perspectiva do céu tem nome, é chamado processo. O processo até dói, mas o esmagamento da uva produz o melhor vinho. Hoje entendo que lutamos a partir daquele que já venceu e não para vencer alguma coisa. Em Deus o melhor está por vir, como diz o nosso pai espiritual Carlito Paz. Sigo confiante na palavra que diz: um escravo é um hóspede temporário, que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho vos libertar, sereis livres. João 8, 35, 36 na versão a mensagem. Obrigado pelo silêncio de vocês. Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade, a codependência, lutos e perdas. Meu nome é Wesley. Sou casado com a Rosana Bueno. Nasci num lar evangélico e nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Em 2011, trabalhando e servindo ativamente na igreja onde eu congregava, vivia um momento de conflitos em minha vida. Tomei a decisão de me afastar dos cargos de liderança e passei a congregar na igreja da cidade. Passei 5 anos apenas assistindo às celebrações na IC, sem nenhum envolvimento com ministérios ou célula. Em 2016, estava incomodado por ser apenas um frequentador. Meu coração pulsava por um compromisso maior com Deus na igreja, corpo de Cristo. E Deus usou poderosamente uma serva que teve uma influência enorme em minha vida e que veio a se tornar minha mãe espiritual, a ministra Érica Azibeiro. Na primeira vez que falei com ela, na empresa em que trabalhávamos, ela me incentivou a reatar meu compromisso com o ministério, mas existia um caminho a ser seguido: célula, batismo e membresia. Eu ouvia falar do 30 semanas, mas não conseguia fazer. Até 2016, viajava muito a trabalho. Em 2017 e 2018, mudei-me para Araraquara, onde não havia o 30 semanas. Em 2019, de volta a São José, desempregado, eu achava que ficaria na cidade por pouco tempo e queria trabalhar em outra cidade. Mas em 2020, firmei um voto com Deus de fazer o ciclo. Confesso que tinha receio do que viria pela frente quando eu tivesse que falar sobre minhas dificuldades, minhas lutas. Deus trabalhou pacientemente comigo. Comecei o ciclo e então veio a pandemia. Com a pandemia, no primeiro momento, as partilhas não ocorreram. Deus foi mexendo em minha vida apenas com os estudos. Depois de algumas semanas, Deus manifesta o seu imenso amor conosco e deu a este lindo ministério a estrutura das partilhas online. Deus é maravilhoso. Na primeira vez que partilhei, como aquilo foi libertador. Em vez de me sentir acuado e acusado, eu me senti acolhido e amado. Vi que não sou o único que passa por dificuldades. Vi cumplicidade nas pessoas que dividiam os momentos de partilha comigo. Destaco aqui 3 áreas em que Deus chacoalhou a minha vida durante os 30 semanas. A primeira delas foi com relação a uma perda.
Fui demitido da empresa onde trabalhei por 19 anos. Não me revoltei com Deus, mas eu não entendia o motivo. A recolocação não veio rápido, demorou 20 meses. Entrei num deserto. Permaneci fiel, mas estava preso ao passado. Aprendi no 30 semanas que nenhuma dor é pequena e nenhuma dor é grande demais que não possa ser vencida. Aprendi que Deus pode curar as feridas causadas por quaisquer situações que vivemos. Decidi virar a página, não viver no passado, viver da verdade e confiar. Hoje, sou grato a Deus pelos 19 anos que lá trabalhei, por todas as experiências que a empresa me proporcionou e liberei perdão para as pessoas que me magoaram. A segunda área que Deus mudou minha vida no 30 semanas foi na codependência. Por muitas vezes eu me anulei, deixei de fazer escolhas, achava que o que determinava meu jeito de ser e agir eram as situações ou aquilo que as pessoas achavam de mim. Eu não tinha opinião própria e me anulava para ser aceito. Aprendi que isto se chama codependência anulativa. Aprendi que isto é um mecanismo de compensação para substituir a presença do Pai. Hoje eu entendo que Deus me chamou e me dá liberdade de acesso a todas as promessas do céu. Hoje eu escolho ser um bom mordomo de tudo aquilo que Deus me deu. Eu escolho não me anular. A terceira área que Deus mudou em minha vida, e a mais expressiva delas, foi com relação à ansiedade. Vivi muitas situações que me deixavam ansioso, desde a expectativa de uma coisa boa, como por exemplo uma viagem de férias, quanto a uma situação de dificuldade, como o desemprego. Aprendi no 30 semanas que a ansiedade é um reflexo da orfandade. Quando estou ansioso, é porque eu deixo de acreditar na provisão de Deus com relação ao meu futuro. Deixo de me sentir como seu filho e passo a acreditar que meu futuro depende apenas de mim. Mas se sou filho de Deus e declaro isto diariamente, não preciso me preocupar, pois Ele irá suprir toda e qualquer necessidade que eu tenha. Foi maravilhoso perceber que a cura da ansiedade passa pela confiança plena e integral em Deus. Isto gerou uma mudança de comportamento em mim. Hoje entrego a Deus todas as situações e mesmo diante da dificuldade, coloco diante de Deus e digo que Ele está no comando. A jornada das 30 semanas foi de muito aprendizado. A cada semana, cada partilha, Deus sempre trazia algo novo. Me emocionei, chorei com o testemunho de vitória de tantas pessoas. Vejo no pastor Cláudio um servo transformado, que viveu de tudo para que pudesse testemunhar a nós a sua vitória. Um servo que nos inspira pelo exemplo. Fui muito abençoado pelo meu confidente, Edmilson, meu companheiro de... Alô.
A terceira área que Deus mudou em minha vida, e a mais expressiva delas, foi com relação à ansiedade. Vivi muitas situações que me deixavam ansioso, desde a expectativa de uma coisa boa, como por exemplo uma viagem de férias, quanto a uma situação de dificuldade como o desemprego. Aprendi no 30 Semanas que a ansiedade é um reflexo da orfandade. Quando estou ansioso, é porque eu deixo de acreditar na provisão de Deus com relação ao meu futuro. Deixo de sentir como seu filho e passo a acreditar que o meu futuro depende apenas de mim. Se sou filho de Deus e declaro isto diariamente, não preciso me preocupar, pois Ele irá suprir toda e qualquer necessidade que eu tenha. Foi maravilhoso perceber que a cura da ansiedade passa pela confiança plena e integral em Deus. Isto gerou uma mudança de comportamento em mim. Hoje, entrego a Deus todas as situações e mesmo diante da dificuldade, coloco diante de Deus e digo que Ele está no comando. A jornada das 30 semanas foi de muito aprendizado. A cada semana, cada partilha, Deus sempre trazia algo novo. Me emocionei, chorei com o testemunho de vitória de tantas pessoas. Vejo no pastor Cláudio um servo transformado, que viveu de tudo para que pudesse testemunhar a nós a sua vitória. Um servo que nos inspira pelo exemplo. Fui muito abençoado pelo meu confidente, Edmilson, meu companheiro de ministério na adoração. Deus usou poderosamente para me ouvir, trazer conceitos e revelações do Pai. Enfim, não sinto que eu hoje tenha terminado 30 semanas. Eu apenas comecei uma jornada, afinal, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado pelo silêncio de vocês. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, codependência e baixa autoestima. Meu nome é Zulei. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 meses de idade, por causa de adultério de meu pai. Algumas vezes, para minha mãe poder trabalhar, ela me deixava na casa do meu pai, e ele abusou fisicamente de mim na minha primeira infância por algum tempo. Dizia que era o nosso segredo, como se fosse a forma de amor dele comigo. Minha madrasta mostrava que não gostava de mim. Uma filha dela abusou fisicamente de mim várias vezes, em épocas diferentes. Eu via na casa deles muitos drogados, homossexualismo, eles planejavam trapaças, orgias, e nós crianças éramos muitas vezes a válvula de escape deles em ira e abusos. Todos me achavam mimada, porque eu chorava muito, pois só me sentia segura com a minha mãe. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe foi morar com meu padrasto e senti um pouco mais de segurança. Até que um namorado da minha tia materna, alcoólatra, abusava de mim e violentava outras crianças maiores na minha frente. E às vezes me trancava num guarda-roupas com uma foice pendurada, que ele dizia que iria me machucar se eu tentasse sair. Desisti de muitas coisas importantes para mim, por não me sentir digna ou por não querer passar por abusos novamente. Ao me comparar com outras pessoas, desisti de vários esportes, lutas, dança, desisti dos estudos e de algumas pessoas importantes para mim em algumas fases da vida. Senti que não tive o apoio de minha mãe porque ela não participava das coisas, como na aula escolar. Ela só me levou no primeiro dia de aula. Elogiava, mas não era presente. Não parecia se importar com as minhas desistências. Senti que meus esforços eram em vão, que não adiantava o que fizesse, ela não seria presente. Confiava nela, sabia do seu amor, mas sentia que a incomodava quando eu requeria a sua atenção. E agora, percebi que, sem querer, essa foi a forma como desenvolvi meu relacionamento com Deus Pai. Por quase toda a vida me senti inadequada, rejeitada, humilhada, traída, desprezada por familiares, por amigos e até por vizinhos.
Em todos os grupos em que me inseria, de alguma forma sentia que não era boa o suficiente, que não merecia fazer parte. Minha tia e muitos outros me tratavam como gordinha, porque não tinha o mesmo porte que eles, mesmo eu tendo um corpo normal na época. Nos meus 13 anos, minha mãe e meu padrasto começaram a brigar muito, se separaram. Fui percebendo as diversas falhas dos meus pais e percebendo uma falta de sentido para viver. Fui me encolhendo, me auto-rejeitando. Fui tocando a vida sem parar para ouvir as minhas dores, me anulando, sofrendo calada e sozinha. Em minha infância e adolescência, não tinha roupas novas, sempre recebia restos dos outros, o que reforçava o sentimento de ser indigna. Fui uma adolescente introvertida, me moldando aos outros para receber migalhas de aceitação e pagava alguns preços altos para isso. Aos meus 22 anos, me entreguei a Jesus. Fui aceita por um pequeno grupo de jovens de uma igreja em Curitiba e eles foram sal e luz na minha vida. Meu relacionamento com Deus começou do zero, pois antes eu achava que podia mudar a minha história porque fazia certas simpatias para receber migalhas de atenção de Deus. Mas agora estava rendida a um Deus que mal conhecia. E então comecei o relacionamento com Jesus e Ele me amou de forma gentil e pacienciosa, respeitando o meu tempo e curando as minhas dores em cada processo, me dando sempre oportunidades de conhecê-lo mais. Por muitos anos tive relações de codependência com quase todos à minha volta. Minha mãe sempre teve insônia e depressão. Eu era responsável por acordá-la quando morava com ela, o que era uma missão complicada porque era visível a falta de vontade de viver dela. Eu me sentia responsável por muitas coisas e por apagar incêndios emocionais dos outros. Eu acreditava que a minha função era dar ânimo e trazer soluções para todos, o tempo todo. Me sentia impotente diante dos buracos emocionais da minha mãe, do meu filho, do meu marido, e fui me afundando com eles. Aos poucos, Deus foi me fazendo entender o quanto isso era destrutivo para mim e para os outros. Então, fui entregando aos cuidados do papai e aos poucos me sentindo menos responsável pela vida deles. Em junho do ano passado, vim de Santa Catarina com o meu marido e com o pastor André da PIB de São Francisco do Sul, juntamente com alguns líderes da igreja, para fazermos o Congresso Inspire. E nos apaixonamos pela visão de reino e pelas ações na sociedade da igreja da cidade. Em outubro, soubemos da transferência de trabalho do meu marido, que seria para o estado de São Paulo. E em fevereiro, nos mudamos para São José dos Campos. As primeiras coisas que fiz foi buscar fazer inscrição no 30 Semanas, fazer inscrição para o Cultura da Igreja e encontrar uma célula para pertencer. Durante 30 semanas, papai me trouxe à memória o parto do meu filho, há 26 anos atrás. Sentimentos afloraram, raiva intensa da parteira que estava de plantão, por sua negligência e humilhação. Percebi que precisava perdoar a parteira e então entendi que culpava a Deus por toda a dor e humilhação que tinha passado. Então pedi e recebi o perdão do Pai por essa minha ingratidão e pelo rancor que guardei no peito nesses 26 anos. Apesar das minhas atitudes, Jesus livrou a mim e ao meu filho da morte. Ele nos resgatou. Ele estava lá cuidando de tudo, batalhando por nós. Ele nos amou primeiro. Através do 30 Semanas, entendi que não sou um fracasso de filha, por não conseguir resolver os problemas recorrentes da depressão da minha mãe. Entendi também que precisava pedir perdão para 2 ex-funcionárias da minha empresa, pois havia agido de forma manipuladora. Entendi que tem lutas que não preciso entrar, e é muito bom reconhecer que tem muitas lutas em que Ele luta em meu lugar, mesmo que eu não perceba. Entendi que não preciso ser forte o tempo todo, pois sou uma filha amada de um pai forte. Entendi algumas coisas que não quero mais na minha vida. Me posicionei de forma a não mais receber migalhas de ninguém, pois sou uma filha amada do Pai. Entendi que Deus não dá migalhas de amor, que Ele fez tudo o que precisava através de Jesus e que seus planos sempre são de paz, sempre são de bem.
conforme Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Entendi que ainda estava presa emocionalmente naquele armário do abuso, com medo dos desafios da grande quantidade de mudanças que estou vivendo agora. Sentia que meus desafios diários eram maiores do que o que eu queria enfrentar. Eu só queria dormir e acordar lá com Jesus. Em crise, comecei a perguntar para o Pai qual era a minha missão aqui, pois não conseguia enxergar nada. Então, no mesmo dia, a minha confidente querida me disse que a liderança do 30 Semanas estava me convidando para dar esse testemunho. Entendi que tenho muito para aprender e caminhar aqui com essa família. Decidi sair daquele guarda-roupas de dores e medos e enfrentar com Jesus todos os desafios que estão por vir. Jesus me libertou do medo de viver. Aleluia. Entendi também que Deus é Pai. Deus Pai é presente sempre, que quer participar de tudo que eu faço, que quer que eu participe do que Ele está fazendo, que Ele quer ser, que Ele se importa comigo, que Ele sempre se importa comigo. Que Ele quer um relacionamento de parceria, que não preciso ficar com medo de incomodar Ele, que Ele sempre se importa comigo, que o seu silêncio não quer dizer desprezo ou que está zangado comigo. Ele simplesmente, às vezes, se cala para que eu repense algumas coisas, para que eu reflita no que Ele já disse. Que às vezes Ele se cala, mas Ele nunca tira os seus olhos de mim e nunca sai do meu lado. Papai tratou e está tratando muitos detalhes da minha vida através do 30 Semanas, através da célula, de aconselhamentos de amigas, de apoio familiar, da interação preciosa da minha confidente e das palavras ministradas por preciosos pastores. Muito obrigada. Ele me ama demais, pois coloca sempre pessoas preciosas ao meu redor. Quero ser quem Ele me fez para ser e estou aprendendo a ser uma verdadeira filha amada do Pai. Deixo um texto que fala muito comigo desde a minha conversão, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigada pelo silêncio de vocês. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Vocês tiveram que me ver durante 28 semanas ininterruptas. Eu até brinquei, falei que o pessoal não aguentava nem olhar para minha cara mais, que eu ia botar outras pessoas para fazer o 30 Semanas de férias, mas eu vou fazer então junto com outras pessoas o 30 Semanas de férias. Eu tenho só 2 avisos para dar para vocês antes de a gente fazer a oração e a entrega do memorial para você que está aqui com a gente de forma presencial. Ao pessoal, mas eu não posso ir, o que eu vou fazer? E eu falei, não dá para a gente levar até você, não tem como a gente contratar um motoboy, alguma coisa para te entregar, então você vai voltar o ano que vem no próximo ciclo e vai conseguir o do ciclo do ano que vem, tá bom? Então você que veio aqui presencialmente, vamos honrar a sua vida, daqui a pouco a gente vai distribuir esse memorial e orar junto com vocês. O pastor Carlito já adiantou aqui algumas novidades que a gente teve e desenvolveu através do 30 Semanas de férias, por exemplo, que a gente vai ter, e através de todas essas circunstâncias que a gente viveu de forma online. Então Deus nos deu 2 direcionamentos ministeriais. Um é que o grupo online é uma coisa que veio para ficar. Então mesmo a gente tendo o ano que vem o 30 Semanas presencial, nós manteremos o grupo online, ok? Só que vai ser de forma mais sucinta, porque a gente vai priorizar o presencial. Mas vamos ter o grupo online, para as pessoas que não podem, por alguma dificuldade, vir até o 30 Semanas. Outra coisa, teremos o 30 Semanas de férias, hoje de uma forma diferente. A gente já encerraria aqui o ciclo e voltaria só em janeiro com 30 Semanas de férias. Mas vamos manter agora outubro e novembro, 30 Semanas de férias. Você vai poder assistir de forma online, não vai ter os grupos de apoio, mas
O pastor Carlito já adiantou o novo ministério que nós vamos ter, que vai ser um braço do 30 Semanas. Pode colocar para a gente aí a identidade visual, é o Ministério Ombro Amigo. É uma ideia do pastor Carlito, que vai funcionar apenas um grupo de apoio presencial. Não vai ter a ministração do 30 Semanas. Esse vai ser um grupo mais genérico, não vai ter nenhum tema, mas vai ser um grupo masculino e um grupo feminino sobre todas as áreas. E ele vai ser um pronto-socorro aqui na igreja. Então, se você conhece alguma pessoa, sendo ela cristã ou não, que precisa, uma pessoa com depressão, com dependência química, problema na sexualidade, ele precisa desabafar, ele precisa botar isso para fora, ele precisa falar num grupo. Então vamos ter esse ministério, esse grupo de apoio funcionando toda segunda e toda quarta. A partir, sexta-feira é o 30 Semanas. Tá bom? Sexta-feira é 30 Semanas normal. Mas segunda e quarta vai ter um Ombro Amigo funcionando. Então segunda, quarta e sexta tem grupo de apoio. Só que sexta-feira já é no processo do 30 Semanas. E ele vai servir como um pronto-socorro por quê? Porque a pessoa vai chegar aqui, ela vai ter o grupo de apoio, onde ela vai ouvir um testemunho, ela vai poder partilhar nesse grupo de apoio. Só que nós vamos ter um leque de ministério que nós temos aqui na igreja para que essa pessoa possa ser abençoada. Então, se ela chega aqui, por exemplo, falando sobre um problema conjugal, isso vai ser indicado para ela o nosso Ministério de Casais, ou Herança Real. Se ela chega com qualquer problema que diz respeito ao processo do 30 Semanas, vai ser oferecido para ela o 30 Semanas. Se ela precisa ser inserida numa família, ser cuidada, receber um discipulado, nós vamos indicar para ela nossas células. Então ela vai receber ali um alívio, um primeiro atendimento como um pronto-socorro, mas vai ser direcionada para os 279 ministérios que nós temos na igreja. E um deles com certeza vai abençoar a vida dessa pessoa. Então você pode indicar. Esse ministério ele não é exclusivo para não cristãos ou não pessoas da igreja, porque você que já faz parte da igreja, você que já faz parte do 30 Semanas, você já tem o 30 Semanas, você já sabe como funciona. Então pessoas que não fazem parte, pessoas que você vai ter essa opção. Chega uma pessoa desesperada lá pedindo ajuda para você, estou com um problema com droga, estou com um problema com meu filho, estou com um problema no casamento, inúmeros problemas. Você fala, vamos comigo lá na igreja. Hoje é segunda-feira, hoje tem. Hoje é quarta-feira, hoje é terça, então amanhã tem. Segunda, quarta e sexta vai ter grupo de apoio para abençoar as pessoas. Jesus merece uma salva de palmas por isso. Então vamos continuar. E sexta-feira que vem, dia 9, começa o 30 Semanas de Férias. Vão ser 8 ministrações temáticas, ok? Então você pode ir lá, acessar no canal da igreja aqui, que estaremos aqui com 30 Semanas de Férias. Outubro e novembro. Dezembro teremos as atividades da igreja. Janeiro retornamos com 30 Semanas de Férias, em nome de Jesus, já presencial. Em janeiro, amém? Ajuda a gente em oração aí, para chegar essa vacina logo aí, todo mundo está vacinado, poder participar. E em março, na primeira semana de março, começamos o ciclo 2021 do 30 Semanas. Amém? Tamo junto? Então eu vou pedir para você que participou do ciclo 2020 do 30 Semanas, para que você fique em pé no seu lugar. Vai chegar até você através dos nossos voluntários, esse botão, que é um memorial, que você participou desse ciclo, que você está aqui, como o pastor Carlito disse. Nós não chegamos ao fim, nós iniciamos um processo na nossa vida. Então você vai poder recolher um, já estão todos esterilizados. Você pode retirar, retire um, por favor. Fique pegar um monte para você levar para a pessoa que não veio, não dá. Então retire o seu. Tá ok? Você está recebendo aí. E depois que você receber, você pode se assentar, para que todo mundo receba e a gente ore, entregando esse momento, faça esse memorial, entregando tudo que a gente recebeu de bom, entregando a Deus, porque foi por conta dele, foi por causa dele e por ele que a gente foi tão abençoado esse ano, a gente recebeu tanta transformação, mesmo em meio a toda essa adversidade. Então você vai receber aí no seu lugar, assim que você receber, você pode ficar sentado, você recebe, senta, pode colocar, viu? Se quiser colocar, já pode colocar, e a gente vai orar nesse momento que você está recebendo esse memorial
de participante do ciclo 2020 do 30 Semanas. Eu gostaria de pedir também para a equipe, todo mundo da equipe, pessoal que está uniformizado do 30 Semanas, depois de terminar de entregar, já pode subir aqui, o pessoal aqui já pode vir. Nós vamos orar aqui todo mundo juntos. E não vai embora, porque nós teremos uma última canção após. Mas o pessoal da equipe, o pessoal que está aqui, que faz parte da equipe, assim que entregar já pode subir aqui, já pode ir subindo. Pode vir para cá o pessoal da equipe. Todo mundo recebeu? O pessoal da equipe sobe aqui. O pessoal lá em cima na galeria recebeu? Glória a Deus. Vamos, pessoal da equipe, vamos rápido que o pessoal precisa ir embora, né? Precisa terminar a celebração. Tivemos até uma queda de energia na cidade de São José dos Campos. Não foi só aqui na colina, não. Foi um blackout geral aqui em São José. Teve uma interrupção aqui na transmissão. Mas graças a Deus tudo deu certo. A gente tem um gerador aqui. Não sei nem se voltou a energia lá, mas aqui já está tudo certo. Enquanto o pessoal da equipe vai se aproximando aqui, gostaria que você ficasse em pé e a gente pudesse orar nesse momento, agradecendo mesmo a Deus por tudo que Ele fez. Que foi, como o pastor Carleto perguntou aqui, quem aqui está melhor hoje do que quando começou no 30 Semanas? E todos nós podemos levantar a mão. E que seja esse processo ininterrupto na nossa vida. Que a gente sempre esteja hoje melhor do que ontem, mas pior do que amanhã, porque amanhã nós vamos estar melhor do que hoje. Em nome de Jesus, não deixe o processo parar na sua vida. Se você realmente entendeu 30 Semanas, como o pastor Carlito disse aqui, você entendeu que é para toda a vida. Que a gente não pare, a gente brinca aqui no 30 Semanas, para você não tomar o chá de já tô bom. Você tomar chá de já tô bom é o início do retrocesso no seu processo. Então, que você possa estender suas mãos também, agradecendo por essa equipe, pessoas que te serviram, pessoas que semanalmente estavam junto com você no grupo de apoio online, pessoas que estavam aqui nos bastidores, pessoas que estavam aqui servindo junto com a gente, a banda, o pessoal toda sexta-feira estava aqui para te servir, para compartilhar com você tudo que Deus transformou na nossa vida, e que você seja esse agente multiplicador, e tudo que Deus derramou sobre a sua vida, que você compartilhe com as pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor gerou transformação, o Senhor gerou restauração nas nossas emoções, na nossa vida, Pai. E como nosso Pai espiritual, o pastor Carlito disse aqui, nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos permitir que o Senhor nos mude. E cada um aqui abriu a sua mente, abriu o seu coração e a sua vida, para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, gerasse essa mudança em nós. Estamos aqui hoje recebendo esse memorial, que diz para nós, que nós participamos desse processo, que nós vivemos esse processo. Não apenas que nós concluímos um ciclo, mas que nós permaneceremos sendo transformados pelo Senhor, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor e vivemos com o Senhor eternamente. Obrigado porque o relacionamento com o Senhor tem transformado a nossa vida. E nós, Pai, mesmo pequenos pecadores, temos a esperança que no Senhor nós seremos curados, restaurados e transformados. Então, Pai, faz o nosso coração transbordar de gratidão, porque a gratidão nos motiva, Pai, a compartilhar tudo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós queremos que as pessoas que amamos, as pessoas que fazem parte da nossa família, fazem parte dos nossos relacionamentos, que elas também recebam do Senhor essa mesma cura, essa mesma restauração e essa transformação. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pela vida do pastor Carlito.
ele é um memorial do Senhor para a nossa igreja. Porque o que o Senhor tem transformado, Pai, na vida dele, na vida de cada um dos nossos pastores. Hoje, obrigado porque o 30 Semanas, essa ferramenta, faz parte do DNA da nossa igreja. A nossa igreja tem sido curada, a nossa igreja tem sido transformada e restaurada pelo Senhor. Porque o Senhor nos presenteou, Pai, uma ferramenta tão linda como essa, que é o 30 Semanas. Obrigado por cada um aqui que vive o seu processo a cada dia. Nós somos testemunhos vivos, Pai, de esperança. Porque se o Senhor pode gerar essa cura em nós, o Senhor pode gerar essa transformação e essa cura na vida de todos. Obrigado, Paizinho. Obrigado por cada líder aqui, cada voluntário, Senhor, que de forma exemplar, de forma exponencial, tem servido com excelência e com alegria. Porque enche o nosso coração de alegria compartilhar o que o Senhor tem feito em nós. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada um aqui. O Senhor sabe, Pai, o que cada um tem colocado diante do Senhor. Cada pedido de oração aqui, o que tem nos... Obrigado porque você está junto de nós. E vamos continuar agora adorando, louvando ao nome de Jesus. Deus abençoe. Conseguimos concluir o ciclo 2020.